Olá, eu sou a Gisele Federici, sou jornalista aqui na TV 247 e no portal Brasil 247, e esse é mais um Boletim 247. Hoje é 30 de junho, quarta-feira. Eu venho trazer para vocês uma notícia bastante quente, acaba de acontecer, a confirmação da queda do novo ministro da Educação, Carlos Alberto Decotelli, que foi anunciado há 5 dias pelo presidente Jair Bolsonaro. Então, esses últimos 5 dias foram de bastante turbulência aí em relação à imagem desse novo ministro, e hoje se confirmou a entrega de uma carta de demissão no Palácio do Planalto a Bolsonaro, que respondeu positivamente, aceitando essa demissão. Eu vou fazer um contexto rápido aqui, um breve histórico do que aconteceu na última semana, que culminou nessa queda do Decotelli, depois da saída do Abraham Weintraub, né? Ele entra no lugar do Weintraub, que saiu de uma forma espetaculosa. A gente informou aqui num boletim anterior, né? Ele, depois de uma série de conflitos e prejuízos à imagem dele e do governo Bolsonaro, ele saiu fugindo para os Estados Unidos. Então, o Decotelli entra nesse contexto bastante complicado para o MEC e já entra sob várias denúncias. Essa aqui é a reportagem do portal Brasil 247 sobre a confirmação de sua demissão. Ele fez isso numa entrevista à CNN, que ainda nem foi transmitida na íntegra, mas ele já confirma essa informação sobre a carta de demissão, né? Alguns nomes já estão sendo cotados para sua substituição, como eu disse, depois de 5 dias de ele ter sido anunciado. A primeira denúncia que saiu sobre o Decotelli foi a respeito de um contrato fraudulento no FNDE, né? Desculpa, compartilhei aqui a matéria errada. Só um segundo. Um contrato no valor de 3 bilhões, que ele foi obrigado foi questionado, né? Foi obrigado a dar explicações, mas acabou que sequer deu tempo para que ele falasse sobre isso. Ele foi presidente já do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, o FNDE, assumiu ainda no final do governo Temer, também em 2018, já no governo Bolsonaro, e ele foi responsável pela autorização desse contrato de 3 bilhões, que se referia a uma licitação para a compra de computadores para escolas no Brasil. E a denúncia é de que havia fraude nesse contrato, de que era um contrato superfaturado. Então, essa foi a primeira denúncia que já complicou a imagem do Decotelli. Depois disso, uma série de acusações a respeito do seu currículo Lattes, né, a plataforma que traz essas experiências acadêmicas dos professores, dos pesquisadores na internet. A primeira acusação veio do reitor da Universidade de Rosário, uma instituição muito conceituada, ela fica na Argentina, e essa acusação veio, né, essa denúncia veio depois de uma postagem feita pelo Jair Bolsonaro quando anunciou o nome do Carlos Alberto Decotelli pelo Twitter. O que disse aqui o Bolsonaro, né? Que ele era um professor, bacharel em Ciências Econômicas pela UERJ, mestre pela FGV, doutor pela Universidade de Rosário, na Argentina, e pós-doutor pela Universidade de Wuppertal, na Alemanha. Franco Bortolatti, reitor da Universidade de Rosário, então, respondeu dizendo que Carlos Alberto Decotelli não tinha o título de doutor naquela instituição. Isso foi bastante polêmico, o que levou o Decotelli a fazer uma alteração no seu currículo Lattes, trazendo ainda mais polêmica, já que ele praticamente admite, então, que não tem esse título, né, de doutor, deu suas explicações, e depois surgiu ainda uma denúncia a respeito do seu pós-doutorado. Afinal, se ele não tinha o título de doutor, né, veio ainda uma confirmação aqui da Universidade da Alemanha, dizendo que ele não tinha pós-doutorado que constava em seu currículo. Depois dessa informação da Universidade Alemã, ele também fez uma nova alteração no seu currículo. Já foram 2 alterações, então, na plataforma Lattes, que exige que o acadêmico, né, o professor, o pesquisador, o autor daquele currículo,
comprove a sua experiência e o obriga a dizer que está ciente que se ele não tem aqueles títulos, ele está cometendo um crime, né, de falsidade ideológica, é um deles. Então, essa foi uma nova denúncia, mas ainda não acabou. Ainda mais uma farsa nesse currículo do Decotelli, que foi a informação de que ele seria professor da FGV, né? E a instituição, Fundação Getúlio Vargas, em nota, também negou que ele seria docente naquela instituição. Segundo a FGV, ele apenas deu alguns cursos, mas não era professor. Portanto, mais uma mentira que caiu por parte do Decotelli. Ele também foi acusado de plágio, né? Um professor do INSPER, né, uma universidade aqui em São Paulo, disse que 10% da dissertação de mestrado do Carlos Alberto Decotelli era plágio. O nome do professor é Thomas Conte, e ele fez uma análise sobre a dissertação de mestrado do então ministro da Educação. Depois disso, a posse do Decotelli foi adiada, ele assumiria o comando do MEC, como eu disse, no lugar de Weintraub. Essa data foi alterada diante dessas polêmicas, dessas denúncias. O Bolsonaro deu uma declaração sobre ele, admitiu inconsistências no currículo, mas defendeu o novo ministro, disse que ele era preparado para o cargo. Hoje, então, dia 30 de junho, ele aceitou a demissão, né, e agora alguns nomes são cogitados, tanto da ala ideológica, né, defendida aí por Olavo de Carvalho, quanto do Centrão, que também quer espaço no governo Bolsonaro. Em uma outra declaração, aliados, o Bolsonaro havia dito que a indicação do Decotelli havia sido uma armadilha. Vale lembrar aqui que ele foi indicado por militares, né? Ele é um militar da reserva da Marinha e o Bolsonaro, então, indica com essa declaração que ele pode ter sido alvo de uma armadilha dos militares que tomam conta ali do seu governo, né, inclusive de cargos bastante importantes do alto escalão. Esse foi mais um Boletim 247. Se você gostou desse vídeo, se você gosta da programação do 247, se inscreva no canal, acompanhe a nossa programação e se torne membro. Clique aí no sininho para receber as notificações e apoie o jornalismo independente. Obrigada. Tchau, tchau.